Muito bem, então temos aqui o aplicativo, certo? Vou cadastrar um horário aqui. Vamos supor, vou pegar quarta-feira, primeira aula de colocar mobile. Cadastrar, então obviamente aqui na quarta-feira, mobile, primeira aula. Vamos dizer que essa aula alterou para segunda-feira. Então alterando, obviamente ela some de quarta, né? Não tem mais aula de quarta, e da segunda-feira nós temos mobile. E aí então eu posso alterar a aula, tanto faz o nome, o número dela, da sequência, ou o dia da semana, ou posso excluir também. Então esse é um aplicativo de horário escolar separado por dia da semana, com a última opção em destaque para que o aluno possa, o usuário, né, possa criar o seu próprio horário. Muito bem, vamos criar então um novo projeto chamado app horário escolar. Ele vai ter uma tela empty e vamos iniciar com a tela principal. Então, na tela principal, vou aumentar aqui para visualizar melhor. Nós vamos colocar como de praxe o scroll view diretamente vertical. Vamos zerar as margens do scroll view aqui. E dentro do scroll view vamos colocar os botões. Então, o botão da segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e o para adicionar a aula. Agora a gente vai pegar esses botões. Vamos trabalhar um pouquinho a altura deles. Age. Poderia ser feito diretamente aqui, ó. Layout Age. Age é altura. Vamos ver aqui 50 dp. 150 dp. Fica muito. 100 dp. Fica mais visível. Esses botões irão rolar. E o text size, vamos colocar 30 sp. Podemos colocar um espacinho, vamos ver aqui o espaço, o start, que é o início, o bottom, que é embaixo. Vou colocar um espacinho debaixo de cada um, de uns 20 dp. Acho que fica melhor uns 10. Pronto. Então vamos fazer um teste para ver como é que fica essa tela. Então podemos ver que temos os botões. No caso, eles não fizeram rolagem, né? Mas se for um celular pequeno que faz rolagem, vão ficar bem bacana aqui. Então aqui nós vamos colocar o texto para os botões, para poder identificar qual que é o horário que vai mostrar. Então aqui a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Vou selecionando aqui porque chega uma hora que não tem interface ali, né?
quinta-feira, sexta-feira, e o último é o cadastrar horário, que é para ele cadastrar o horário dele. Aí a gente pode até mudar a cor do texto, text color. A gente pode colocar aqui, vamos ver aqui, esse vermelhinho aqui. Então, pessoal, eu espelhei aqui o meu celular. Vou mostrar como é que ficou a interface. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então ficou assim. Ele tem essa rotação, né? E no último aqui é o cadastrar horário. E aqui tem os dias da semana para ele poder visualizar o horário. Se eu deitar o meu celular, ele continua funcionando normalmente. Muito bem. Feito essa parte, vamos seguir em frente. Então, faltou o on-click. Então, eu vou colocar assim: segunda clique, terça clique, não pode pôr acento, né? Quarta clique, quinta clique, sexta clique e o cadastrar clique. Aí, já que eu estou com a mão na massa aqui, nessa tela principal eu já vou fazer os on-clicks. Public void. Que aí depois fica mais prático, né? Vou ver se tem como copiar aqui para ficar mais rapidinho. Que o que vai mudar aqui é o terça, quarta, quinta, sexta e o cadastrar. Pronto. Agora sim, independente se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai exibir a mesma tela para mostrar o horário, né? Tela horário, poderia se chamar. Então não preciso criar uma só para segunda, uma só para terça, até poderia, mas não tem muita lógica, porque o que vai mudar é só o dia, né? Então depois a gente pensa uma maneira de gerenciar isso, mas é uma tela só. Então eu vou criar aqui botão direito, new activity, vamos criar uma empty tela horário. Nessa tela horário eu vou vir aqui então na interface, podemos até colocar um linear vertical, mas a única coisa que essa tela vai ter é uma lista. Então list view. Então eu vou colocar o list view aqui. E esse list view eu posso chamar ele de lst horário, né? Então vai ficar bem simples. Aproveitando aqui essa tela horário, eu já posso até mapear esse list view. lst horário
A gente já mapeia ele aqui. Pronto. Então essa tela depois a gente vai programar uma filtragem. Conforme o dia da semana é um horário diferente, obviamente. Feito isso, a gente pode criar agora a tela que vai cadastrar o horário. Tela cadastrar horário. Ou tela cadastrar só. Mais prático. Novo Activity Empty tela cadastrar. Finish. Aí essa tela vai ter o seguinte. Vamos fazer aqui então a interface dela. Inicialmente com um layout vertical. Vamos zerar aqui as margens. Agora que eu lembrei, eu esqueci de zerar a margem da tela aqui, a tela horário. Clicar aqui, zerar aqui, pronto. Pra não ter problema, porque a hora que deitar ele tem que continuar. Bom, voltando aqui, né, na tela cadastrar, layout zerado, a gente vai colocar 2 spinner. Vou localizar o spinner na lupinha aqui. Nossa, essa versão. Onde que está o spinner? Vamos procurar aqui. Midget. Aqui, ó. Então a gente vai colocar o spinner. Para ele poder escolher aqui no primeiro. Ele vai escolher o dia da semana. Então eu vou colocar aqui SPN semana. Não, SPN dia. Dia semana. Melhor. Aí vai ter outro spinner que é a aula. Então vai ter aqui SPN aula. E aí é bom a gente colocar um espacinho em cima para não grudar. Vou colocar um top de 20 dp para não grudar. Agora vai ter a aula em si, né? Que aí vai ser um text. Já pode colocar um top também de 20 dp. Eu acho que até tá pouco esses 20 dp de top, hein? Vamos colocar 30 dp. Tá bom. E um botãozinho aqui, cadastrar. Botãozinho também vai ter um espacinho em cima. E aí vamos às propriedades comuns aqui. Text cadastrar. One click cadastrar clique. E o text size, colocar um pouquinho grande aqui, 24. Pronto. Esse text aqui, né? Essa versão ele coloca o name aqui. Vamos apagar e vamos colocar o hint. Digite o nome da disciplina. Pronto. Legal. E o ID dele vai ser EDT disciplina.
E agora nós vamos fazer um mapeamento. Então nós temos aqui o Edit Text EDT disciplina, e como spinner nós temos o ESPN, como é que é mesmo o negócio lá? SPN dia semana e SPN aula. Na verdade, aula, que é a primeira aula, a segunda aula. Então a gente já aproveita e já faz um mapeamento aqui. Disciplina e o SPN dia semana. R.ed SPN dia semana e SPN aula. Edit opa, fazendo errado aqui. Spinner com spinner. Olhando em cima. SPN semana. Não, aula. E aí temos o cadastrar clique. Vamos só fazer a interface e o mapeamento básico, que aí depois a gente continua. Então a tela de cadastro já está feito. Vamos ter uma tela alterar e excluir, que eu estou pensando até em copiar esse linear layout aqui. Estou vendo aqui, vou aumentar esse tamanho aqui do text size, colocar 24, isso, pronto. Bom, então vamos para a última tela, que é a tela alterar e excluir. Botão direito, new activity, empty, tela alterar, excluir. Finish. Essa tela alterar e excluir, então vamos ter aqui o layout vertical, zerando as margens, e eu vou copiar aqui da tela cadastrar. Na verdade eu vou copiar o linear layout, botão direito copy. Na outra eu vou apagar aqui, porque eu já vou dar o botão direito paste e ele já ficou colado. Então a única coisa que vai mudar, em vez de cadastrar, vai ser alterar. Aí eu vou mudar aqui para alterar clique e excluir. Excluir e excluir clique. Vamos ver aqui o text size 24 e colocar um top aqui só para não grudar aqui na margem. 20 dp. Pronto, então é isso. Não está tão bonitinha a interface, mas a ideia aqui é mais a funcionalidade. Então esse alterar e excluir, eu vou até copiar aqui da tela cadastrar, porque ela tem os mesmos elementos. A princípio, só tem a funcionalidade e os botões diferentes. Mas a gente aproveita esse mapeamento. Vamos ver aqui. Então vai ter o public void alterar clique. Alt Enter. Public void excluir clique. Certo.
Então, o que vai ficar faltando agora, qual que é a próxima sequência? É a parte do banco de dados. Então, tá feito aqui a parte da interface, pelo que eu estou vendo aqui. Então, aí a gente começa a parte do banco. Chegamos, então, à parte de banco de dados aqui do aplicativo. Então, vamos lá no manifest. Embaixo aqui do theme, em cima do tela principal, colocarei então o metadata com o name database, e como value vou colocar o nome do banco de banco mesmo, banco.db. Fecha aqui assim. Agora, com relação ao registro do banco, que é o domain package name, esse tem que ser justamente o package dele aqui para registrar bonitinho o banco de dados. Barrinha maior. Pronto. Configurado então o banco de dados, agora vamos importar a biblioteca do Sugar ORM. Então, para não ter que digitar, vou vir aqui em dependências, dar um espacinho aqui, vou colar aqui, clico em Sync Now para ele sincronizar, baixar a biblioteca, e aí já estaremos prontos para desenvolver a classe que vai representar a tabela no banco de dados. Então vamos lá criar essa classe. Pensei numa coisa bem prática. Botão direito, New Java Class. Vamos chamar de aula. Ok. Então essa aula vai estender o Sugar Record para ele transformar numa tabela de banco de dados. Aí teremos o ID, e eu pensei aqui no dia semana, no número da aula e na disciplina. Primeira aula, segunda aula, tal, né? E a disciplina. No caso da noite, eu sei que vocês só tem 2 blocos, né? Mas tem escola que são primeira aula, segunda aula, terceira aula e vai embora, né? Então eu pensei dessa forma. E o dia da semana para definir se é segunda-feira, terça-feira. Então aqui a gente tem um construtor vazio e vou fazer um construtor que vai receber o dia da semana, o número da aula e a disciplina. Então ele vai receber essas informações e vai colocar lá em cima nos atributos. Tudo bem. Feito isso, como que ele vai mostrar essas aulas? Vamos colocar aqui. Como irá exibir. Famoso toString. Se eu digitar TOS, ele já vem. É só clicar 2 vezes aqui que ele já gera, né? Então ele vai mostrar, vamos supor, primeira aula. Vamos colocar aqui, ó, o número da aula. A gente pode até quebrar uma linha em cima para não colar na aula anterior, né? Vamos supor, o número. Embaixo, a disciplina.
o dia da semana já vai estar sendo filtrado, né? Então não tem necessidade. Eu vou só quebrar mais uma linha aqui para ficar bem espaçado, bem bonitinho. Pronto. E agora só faltou os Getter and Setter, que é o botão direito, Generate, Getter and Setter, e vou selecionar tudo aqui. Muito bem. Feito isso, acabamos a classe que representa a tabela do banco de dados. Vamos fazer agora a tela para incluir Activity, né? Para incluir a aula, né? Só dando uma lembrada aqui. Tela cadastro. Então, primeira coisa, a hora que abrir essa tela cadastro, eu tenho que colocar os dias da semana nesse spinner, né? E colocar as aulas. Tem escola que tem bastante aula, tem, sei lá, 10 aulas por dia, vamos supor, né? Máximo, vamos imaginar. Então, a gente pode trabalhar com array. Array é a mesma coisa que vetor, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os dias da semana. Poderá ser assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para facilitar. Tirar o feira. E aí, a gente vai adaptar esses dias, né? Eu vou criar aqui o array adapter, de string, que são textos esses dias, né? Adaptador vai ser igual new array adapter de string. Primeiro vem o this, depois vem o android.r.layout.simplist item 1 e os dias. É muito parecido com list view esse processo, né? Quebrei aqui para ficar mais fácil para enxergar. Então ele fez um adaptador. Posso até subir o this aqui em cima. Vai ficar só informando que cada linha do drop down lá, né, ele vai mostrar um dia da semana e aqui são os dias. Então eu crio, adapto e mostro. Vamos mostrar então SPN dia da semana ponto set adapter. Vamos colocar aqui o adaptador. Pronto. Agora vamos colocar as aulas. Eu vou copiar esse esqueminha aqui e vou fazer o seguinte: em vez de dia é aulas, né? Primeira aula deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Segunda aula, terceira aula, quarta aula, quinta aula. Vamos deixar 5 só. Adaptar, vou copiar o adaptador de cima, colocar aqui embaixo. Só que aqui a gente vai ter que mudar o nome, hein? Esse vai ser adaptador semana. E esse vai ser adaptador aula. Porque aí eu vou pegar aqui no SPN aula.setAdapter adaptador aula. Então, teoricamente, a hora que abrir essa tela de cadastro, tela cadastrar, ele já vai mostrar aqui os dias da semana e as aulas aqui. Eu vou fazer um teste para abrir essa tela de cadastro, só que eu me lembrei aqui que na tela principal não está chamando a tela de cadastro. Então vamos chamar ela aqui, Start Activity, this tela
Não, aqui tem um new intent this tela, como é que é? Cadastrar.class. Pronto. Vai chamar então a tela de cadastro. Então vamos ver como é que vai ficar. Então abriu aqui. Só vou ver se eu diminuo um pouquinho aqui para mostrar. Vou clicar em cadastrar horário. Então olha só, ele mostrou aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Embaixo, ao invés de mostrar as aulas, ele mostrou segunda, terça. Então tem uma pequena correçãozinha aqui. Já sei o que é. Aqui ó, não é dias, aqui é as aulas, né? Do adaptador aulas. Então deixa eu executar novamente. Ok. Peraí, aqui em cima. Ok. Então agora vamos lá. Cadastrar horário. Beleza. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula. E o nome da disciplina. Muito bem. Eu senti até falta do feira aqui. Vai ficar meio grandinho aqui, mas tudo bem. Terça, quarta, quinta e sexta. Pronto. Ficar mais bonitinho. Então, para cadastrar, vamos fazer o seguinte. Então, eu já vou aqui, depois que mostrou as aulas, os dias da semana e tal, já vou conectar com o banco de dados. sugarcontext.initthis. E para cadastrar, vamos pegar os dados, né? Pego os dados digitados. Então nós temos aqui a primeira semana, né? A semana, string semana. Ele vai pegar lá do spn semana.get selected item, que é o item que ele selecionou lá do dia da semana. Só que ele vai converter para texto. Mesma coisa na aula. Ele vai pegar o spn aula no item que ele selecionou, get selected item.toString. E a disciplina, que é aquele edit disciplina, ele vai pegar o texto que digitou. Aí já conectamos, vamos cadastrar, mandar uma nova aula. Então vamos ver qual que é a sequência. Primeiro é o dia da semana, depois é o número da aula, que eu chamei de aula, né? E a disciplina. Faltou um A aqui. Ponto save. Gravou no banco. Vamos fechar a tela diretamente aqui para voltar para a tela principal. Tá feito aqui a parte do cadastro. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pouco aqui, iniciando da tela principal. Cada dia da semana que clicar, a gente vai ter uma variável estática para guardar na memória o que ele escolheu. Então vou fazer assim, public static string dia escolhido, né, que é o dia que ele escolheu. Se ele clicou na segunda-feira, o dia escolhido vai ser igual segunda-feira. Só que tem que ser igualzinho a gente fez na tela de cadastrar.
Tem que escrever aqui igualzinho, ó, segunda tracinho feira com F minúsculo, porque senão ele não vai encontrar, que eu vou fazer um filtro, né? Então vamos fazer igualzinho aqui. Para cada dia da para cada dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Pronto. Independente do dia, porque eu já marquei qual que é, ele vai chamar a mesma tela, que é Start Activity, New Intent, vai sair dessa daqui e vai chamar a tela, como é que chama aqui? Tela horário, que é aqui tem a listagem, né? Tô pensando aqui, daria até para fazer uma estrutura switch case, né? Mas agora que já fiz os métodos aqui, vamos no Ctrl C, Ctrl V mesmo. Mas daria para fazer um switch case. Vamos ver, qualquer coisa eu mostro depois como é que ficaria. Mas tudo bem, ele vai chamar então a tela horário, que essa tela horário é essa que tem um list view, né? Então aqui, só para a gente poder testar já, a tela horário já tem o list view mapeado. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Então ele vai conectar com o banco de dados, obviamente. Depois ele vai fazer uma listagem. Então ele vai listar da classe aula, uma listagem de aula, né? Vou dar um Alt Enter aqui para importar. Então vai ser aqui as aulas que ele vai listar, vai ser da classe aula.find, né? Então ele vai pegar lá da classe aula, que é uma classe, onde a gente tem aquele dia semana igual a alguma coisa. Esse dia semana, só lembrando aqui da classe aula, é justamente esse atributo aqui, né? Então o dia semana vai ser igual a alguma coisa, que aonde que vai estar essa coisa? Vai estar lá na tela principal que ele escolheu. Tela principal ponto dia escolhido, né? Só lembrando, a gente acabou de fazer na tela principal. Conforme ele clica no botão, eu guardo o dia que escolheu aqui na memória. Aí na tela horário eu recupero filtrando aqui as aulas apenas daquele dia. Então ficou fácil. Então aqui eu filtro as aulas, adaptando, que é aquele array adapter de aula, que é o nosso adaptador. Vou criar um novo aqui, new, um novo que ele vai pegar o this android.r.layout, ele vai listar um item simples das aulas que já filtrou em cima, né? Fizer até certo era fazer assim para ficar bonitinho. Adaptou, então mostra aqui. Então vai pegar o lst horário ponto set adapter, o adaptador que ele preparou com os dados, né? Esse list já está mapeado certinho. Então teoricamente vai filtrar as aulas que forem cadastradas para os respectivos dias. Vou executar novamente. Então vamos lá, vamos cadastrar da terça-feira. Cadastrar horário, terça-feira na primeira aula, beleza. Vou colocar aqui, ó, mobile, cadastrar. Então se eu clicar em terça-feira, não mostrou, hein? Devia filtrar a aula que guardou. Vamos ver aqui primeiramente se ele cadastrou. Tem o save, né, para cadastrar. E né, ele pega aqui
a aula. Ah, olha só, repetir igual. Então aqui é semana. SPN, dia da semana. Olha só que coisa, né? Vou ter que desinstalar, porque ele vai recriar tudo de novo o banco de dados. Melhor, né? Fazer certinho. Executar novamente. Senão ele não vai filtrar nunca, porque ele filtra pelo dia da semana. Vamos ver. Terminou. Então vamos lá. Cadastrar. Vamos botar aqui para terça. Primeira aula. Mobile. Cadastrar. Terça-feira. Primeira aula mobile. Tudo bem. Claro que segunda não tem nada. Agora vamos colocar terça-feira. Segunda aula. Lógica de programação. Cadastrar. Então na terça-feira já tem a segunda aula. Lógica de programação, primeira mobile. Com isso vai criando o horário, né? Ele vai filtrando. Agora, a hora que clicar aqui, a gente pode mostrar essa aula para alterar ou excluir, que é a última parte que falta, né? Então, alterar e excluir já está feito bonitinho aqui, inclusive mapeado, né? O que a gente tem que fazer? Aí eu vou fazer o seguinte. Bom, para garantir eu já vou sugarcontext.init, vou conectar aqui. E é o seguinte, né? Antes de pensar nisso, agora que eu lembrei aqui, nessa tela horário a gente tem que fazer o onClick. O onClick para poder trabalhar o clique na aula. Então aqui vai mostrar as aulas, né? E o clique na aula. Então o lst horário ponto set on i já foi aqui, ó. New a já vai aparecer, duplo clique, pronto. Bom, vamos guardar a aula escolhida nessa tela de horário, né? Então vamos fazer aqui public aula, public static aula escolhida, porque a hora que ele clica na aula eu guardo a aula que escolheu. Após clicar na aula guardo aqui. Tudo bem. Então ele vai guardar lá a aula escolhida, que é uma aula. Vamos pegar do horário que ele clicou, get item at position, e aqui ele escreveu position, hein? Às vezes ele coloca i. Nessa minha versão ele colocou position. É sempre o penúltimo como que fala? Parâmetro aqui. Se tiver, vamos supor, i, que às vezes vem como i. É só colocar i. Tem esse detalhe, dependendo da versão, né? Então aqui guardo a aula escolhida. E aqui chama a tela de alterar, excluir. Então aqui a gente vai fazer um start activity new intent, só que aqui não pega o this, aqui tem que ser o get application context, que ele vai chamar a tela alterar, excluir, que é uma classe. Então esse é o comando para chamar depois do clique. Bom, trocando em miúdos, clicou na aula, ele guarda essa aula e chama essa tela. Chamando essa tela de alterar e excluir, nós iremos pegar as informações da aula e mostrar, né? Só que a gente tem que carregar aquelas informações, né? Então, da maneira que eu fiz do cadastrar, aqui, ó, eu vou copiar para carregar todas essas coisas bonitinhas, né? Vai ser a mesma coisa, porque tem que ter os dados lá, né? Para poder escolher outra coisa para alterar, excluir. Vou carregar aqui também. Ok. Carregou. E agora é o seguinte.
A partir daqui, eu pego as informações da aula escolhida e mostro, né? Então, a partir daqui, separando aqui, o que ele vai fazer? Ele tem lá o SPN aula, né? Então, eu vou fazer assim. Vamos supor SPN aula. Então, eu vou fazer assim. Na verdade, eu vou ter que fazer um esqueminha aqui para mostrar a aula. Tem que fazer um índice índice igual a 0, porque aí ele trabalha com índice, né? Então aqui string aula eu vou pegar lá da tela, qual que é a outra? Tela horário ponto aula escolhida ponto get número, é o número da aula, né? Na verdade aqui é o número da aula. Então, se a aula for igual, qual que é os números lá, hein? Vamos ver. Primeira aula. Esse daqui vai ser o índice 0. Que é o primeiro. E agora vai, hein? Else if. Se for da segunda aula, índice 1. Tem 5. Ainda bem que eu fiz só 5. Vou copiar aqui. 3, 2 aqui. Começa com 0 no Java, né? 4, 3, 5. Podia ser um else o último aqui, mas já que tá. Bom, feito isso, SPN aula.set selected. Não, aqui é o set selection, que ele está pegando a posição, o índice. A posição é justamente o índice. Muito bem, então tudo isso para mostrar a aula. Então, pessoal, eu abri aqui só para testar, ó. Terça-feira vai ter que mostrar a segunda aula lá. Muito bem, segunda aula. É que eu não peguei aqui o dia da semana, é só para testar as aulas. Agora vai mostrar a primeira aula. Primeira aula. Então falta só fazer o mesmo processo para puxar os dias da semana, né? Que aqui no caso é terça-feira. Então já está funcionando. Dá um pouco de trabalho, mas funciona. Então é a mesma coisa aqui. Só que eu vou copiar e colar aqui, que eu já tenho um esqueminha aqui para poder fazer. Só que o índice a gente vai ter que tirar o int, porque já declarou em cima, né? Então aqui ele vai só usar. Então a aula escolhida ponto get dia da semana. Lembrando que eu fiz segunda-feira, terça-feira. Aqui é SPN dia da semana. Tem que ser feito exatamente o que eu fiz aqui, ó. Né? Então tem que colocar o feira, porque ele vai comparar o equals, ele compara igual. Segunda-feira. Eu tinha um outro aplicativo aqui. Tentei copiar, mas não tinha. Pronto, tá feito. Agora então vamos buscar a disciplina que ele digitou, né? Então vamos pôr aqui, ó, edt disciplina.setText, .setText, vai lá na tela tela horário
ponto aula escolhida ponto get disciplina. Então aqui mostra a disciplina. Então aí ele vai estar tudo na tela bonitinho, né? A disciplina, o dia da semana, que aí pode até mudar de dia de semana a aula. A gente vai fazer o teste depois. E o número da aula também dá para trocar. Bem interessante, né? Então agora vamos fazer alterar e excluir efetivamente, né? O alterar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá na tela horário. Bom, primeiro tem que pegar os dados que ele digitou. Isso a gente já fez no cadastrar, né? Então aqui, ó, eu vou copiar essa parte aqui. Que o alterar acaba sendo parecido com cadastrar em alguns aspectos, né? Pego os dados digitados, atualizo no objeto. Então lá na tela horário, ponto, aula escolhida, ponto, 7 dia da semana, né? 7 dia da semana, que aí então ele vai colocar aqui vai ser a semana, tela horário ponto aula escolhida ponto 7 7 número, que é a aula escolhida, né? Aula e por fim a disciplina, tela horário ponto aula escolhida ponto 7 disciplina, a disciplina. Feito isso, vamos atualizar. Altera, né? Gerar o update. Então na tela horário ponto aula escolhida ponto save. E vamos voltar aqui com o finish. Finish sempre volta. Então vamos testar a alteração. Restart, porque a exclusão não tem segredo, né? A exclusão é bem tranquilo. Então vamos pegar aqui terça-feira, né? Segunda aula, lógica de programação. Terça-feira, segunda aula, olha lá, lógica de programação. Então eu vou colocar desenvolvimento de sistema. Vamos supor que mudou. Só desenvolvimento. Alterar. Então a gente tem que atualizar, olha só, né? Ou melhor, voltar para a tela inicial, né? Que eu acho melhor aqui, que ele altera e já volta para a tela inicial. Ou volta para a listagem, aí tanto faz, né? Porque se voltar para a listagem, que é a tela horário, a gente pode criar uma função aqui, ó, chamada vamos ver aqui, private void listar. Essa função vai ter o sistema de filtro, tudo aqui. Aí a gente chama esse listar a hora que abrir a tela, né? Ele vai, depois que conectou, ele vai chamar o listar. E a hora que voltar para cá, ele vai rodar o onResume, que vai chamar o listar também, consequentemente atualizando essa listagem, né? Então, em dois momentos ele vai chamar a listagem. A hora que abrir, logo depois de conectar, e a hora que voltar para essa tela que ele vai chamar para atualizar. Então, se eu rodar aqui novamente, é legal fazer isso, que vai vendo os acontecimentos aqui, né? Porque ele alterou, só não atualizou na hora de mostrar. Quer ver? Terça-feira. Ah lá, tá desenvolvimento. Eu vou clicar, em vez de desenvolvimento, eu vou colocar bem diferente para a gente ver aqui. Vou colocar matemática. Então, a hora que clica em alterar agora, ele altera na hora aqui, tá vendo? Vamos supor, de matemática alterou de terça-feira para segunda. É claro que ele vai sumir daqui,
Então ele foi para a segunda. A matemática da segunda. Só que é a primeira aula. Então clica aqui, muda para a primeira aula. Alterar. Pronto. Então está alterando tudo bonitinho. O excluir não tem segredo, né? O excluir, então ele vai pegar lá na tela horário a aula escolhida .delete, apagou e voltou. Consequentemente vai sumir. Então com isso a gente fez todos os processos de CRUD neste aplicativo de horário escolar, né? Vou só mostrar o excluir aqui para finalizar. Ficou bem legal. Vamos excluir aquela aula de segunda-feira então. Segunda-feira pega matemática, exclui. Pronto, sumiu matemática. Feito, com isso terminamos mais um aplicativo.